As anemias hemolíticas fazem parte do grupo das anemias regenerativas e elas se manifestam quando o ritmo da eritropoiese não pode compensar o número de eritrócitos perdidos por hemólise. As anemias hemolíticas correspondem a cerca de 17,% de todos os casos de anemia e, segundo a etiologia, elas podem ser divididas em anemias hereditárias e anemias adquiridas. As hereditárias resultam de alterações intrínsecas dos eritrócitos e podem dividir-se em defeitos da membrana dos eritrócitos, como esferocitose e eliptocitose hereditária, distúrbios da hemoglobina, como doenças falciformes e déficits de enzimas eritrocitárias. As adquiridas podem ter diferentes etiologias, como síndrome de fragmentação dos glóbulos vermelhos, a hemoglobinúria paroxística noturna e também pode ser secundárias a agentes físicos e químicos, a infecções ou patologias hepáticas e renais. A anemia hemolítica é um distúrbio caracterizado pelo mau funcionamento do nosso sistema imunológico, onde os nossos anticorpos irão atacar os glóbulos vermelhos, como se eles fossem corpos estranhos. Em metade dos casos, não é possível descobrir qual a causa dessa anemia. Ela pode ser adquirida por lúpus, linfoma ou até alguns medicamentos como a penicilina. A destruição dos glóbulos vermelhos podem ser de uma forma súbita ou ir desenvolvendo gradualmente. Quando causado por vírus, por um tempo ela pode cessar essa destruição, mas em outras pessoas pode ser crônica. Existe uma anemia rara chamada hemoglobinúria paroxística fria, onde os glóbulos vermelhos são destruídos pelo frio, mesmo por forma bem limitada, como quando a pessoa lava a mão ou bebe água gelada. Os anticorpos aderem aos glóbulos vermelhos durante a exposição a baixas temperaturas nas veias e artérias e os destroem após o aquecimento nesse período. Ela é causada geralmente em pessoas que tiveram uma infecção viral e até mesmo sífilis. Aspectos clínicos da anemia hemolítica. A anemia propriamente dita, icterícia, que traz uma tonalidade amarelada para a pele, hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado ou baço por conta da defesa imunológica, hiperplasia ou hipoplasia eritroide, que é o aumento ou diminuição dos precursores da linhagem eritroide. Aspectos laboratoriais. Hemólise intra ou extracelular, que é a destruição dos glóbulos vermelhos. Bilirrubina indireta alta causa icterícia. A aptoglobulina sérica é a proteína produzida em fase aguda que se liga à hemoglobina após a hemólise. Boa noite, dona Pamela, tudo bem? Como não estou conseguindo fazer o atendimento presencial, nós vamos fazer sua consultinha por aqui. Vamos começar com os sintomas? A senhora poderia me dizer o que está sentindo? O cansaço, o que está te incomodando? Essa cabeça tonta que não para de doer. Ai, ai, ai. Você percebeu que sua pele está amarelada? Eu achei que tá um pouquinho sim, viu? Eu acredito que seja uma icterícia. Vamos olhar seus exames? Nossa, olha essas células aqui, hein? Pelos sintomas, por essas células, tá na cara que é uma anemia hemolítica, viu? É, se você diz, eu acho que é mesmo uma anemia hemolítica. Sintomas da anemia hemolítica. Cansaço físico. A pessoa com anemia hemolítica tem um cansaço intenso em qualquer atividade. Tontura e dor de cabeça frequentemente. Palidez e icterícia. Geralmente, a icterícia ocorre quando o fígado não processa de forma eficiente os glóbulos vermelhos, o que dá esse aspecto amarelado à pele. Falta de apetite. Falta de ar. Indisposição. Sensação de desmaio. Sono.
unhas e cabelos fracos. Esses sintomas são muito parecidos com o de outras anemias comuns. Cabe ao médico pedir novos exames para que possamos descobrir a causa exata. Entre os exames que o médico pode pedir, se destacam o hemograma para observar a anemia e descobrir qual a sua gravidade, testes imunológicos como o teste de Coombs direto, que evidencia a presença de anticorpos ligados à superfície das hemácias. Testes que comprovam a hemólise, como uma dosagem de reticulócitos, dosagem da bilirrubina indireta, que aumenta em caso de hemólise grave. Algumas variações que podem aparecer no exame de uma pessoa com anemia hemolítica é a contagem de glóbulos vermelhos abaixo do normal, a contagem de reticulócitos, que são os glóbulos imaturos no sangue, muito alta. Dando continuidade sobre o assunto, eu vou falar um pouco sobre a distribuição normal dos eritrócitos, que tem aproximadamente 120 dias de semivida, em circunstâncias normais. Depois dos eritrócitos serem retirados da circulação, ocorre a degradação da hemoglobina, que está separada em dois constituintes, o grupo M e a globina. Algumas teorias pretendem explicar esse processo como, por exemplo, a acumulação de lesões oxidativas da membrana e a perda de deformabilidade dos eritrócitos, perda da forma em disco bicôncavo, até que o eritrócito senescente é sequestrado por macrófagos. Destruição dos eritrócitos. Vamos falar sobre a hemólise, que é a quebra de hemácias em que há a ruptura da membrana plasmática liberando a hemoglobina. Em condições normais, as nossas hemácias têm uma sobrevida de mais ou menos 120 dias. Após esse período, elas serão destruídas pelo baço e substituídas por novas hemácias. No caso, quando ocorre a hemólise, essa regra do organismo é quebrada, podendo gerar uma série de complicações ao indivíduo. A hemólise pode ocorrer em casos de transfusão de sangue de fator RH incompatível, especialmente de RH+ para RH-. Nessa situação, os anticorpos do RH- que recebe o RH+, produzem anticorpos contra esse antígeno, e o combate resulta na destruição das hemácias. Quando a destruição de hemácias nos vasos sanguíneos se dá em quantidade anormal e a medula óssea não é capaz de compensar essa perda, há o desenvolvimento da chamada anemia hemolítica. Pode haver também hemólise quando o sistema imunológico patologicamente passa a combater e destruir as hemácias do próprio organismo, desencadeando assim a anemia hemolítica autoimune. A maior parte da hemólise patológica é extravascular e ocorre quando os eritrócitos defeituosos ou anômalos são retirados da circulação pelo baço e pelo fígado. O baço normalmente contribui para a hemólise, destruindo levemente os eritrócitos anormais ou as células cobertas por anticorpos quentes. Um baço dilatado pode sequestrar até os eritrócitos normais. Os eritrócitos gravemente anormais ou aqueles cobertos com anticorpos frios ou complementos são destruídos dentro da circulação e no fígado, o qual, em razão de seu grande fluxo sanguíneo, pode remover com eficiência células lesionadas. Na hemólise extravascular, o esfregaço de sangue periférico mostrará microesferócitos ou aglutininas frias e aglutinação dos eritrócitos se o sangue não for aquecido após a coleta. A hemólise intravascular é uma razão importante para a destruição dos eritrócitos e quase sempre ocorre quando a membrana da célula foi gravemente lesionada por diferentes mecanismos. Dentre esses mecanismos inclui fenômenos autoimunes, trauma direto, como a hemoglobinúria da marcha, tensão de cisalhamento, como válvulas cardíacas com defeito mecânico, coagulação intravascular disseminada, toxinas, como as toxinas clostridiais, que é da mordida de cobra venenosa. A hemólise intravascular resulta em hemoglobinemia,
quando a quantidade de hemoglobina liberada no plasma excede a capacidade de ligação da hemoglobina com a haptoglobina, proteína de ligação do plasma. Normalmente ocorre em concentrações plasmáticas de aproximadamente 100 mg, resultando na redução da haptoglobina não ligada no plasma. Com hemoglobinemia, dímeros de hemoglobina não ligada são filtrados na urina e reabsorvidos nas células tubulares renais. Quando a capacidade de reabsorção é excedida, ocorre a hemoglobinemia. O ferro é liberado da hemoglobina catabolizada e convertido em hemosiderina dentro das células tubulares. Parte desse ferro é assimilada para reutilização e parte chega à urina, quando as células tubulares se degradam. Nem sempre há cura, no entanto, possui tratamento que é feito principalmente com o uso de medicamentos para regularizar o sistema imune, como corticoides e imunossupressores. Em alguns casos, pode ser indicada a retirada do baço, chamada de esplenectomia, pois este é o local onde parte das hemácias são destruídas.